Abre essa edição falando do contexto internacional, que é uma questão que preocupa bastante, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, então lançou oficialmente o Conselho da Paz lá em Davos, e a gente vai ao vivo com o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, que vai trazer todas as informações e esse último pronunciamento de Donald Trump. Ontem a gente acompanhou um e hoje ele lançando esse conselho. Luca, muito bom dia. Contigo, meu amigo. Show, uma manhã movimentada em Davos, na Suíça. Após ter participado do Fórum Econômico Mundial, Donald Trump aproveitou a oportunidade que muitos dos líderes mundiais estavam presentes e lançou oficialmente, o Conselho da Paz. Este grupo, essa nova instituição que, segundo Donald Trump, será liderada por ele em busca da paz global, ampliando o diálogo e fazendo com que, de fato, conflitos antigos possam chegar a uma resolução. Dentre os presentes, tínhamos o presidente argentino, Javier Milei, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, o presidente da Armênia, Nikol Pashinyan, e muitos outros líderes de vários países, mas nenhum deles é da União Europeia, pelo menos até agora, Tirando o Orbán, todos os outros líderes europeus olham para esta nova organização com bastante cautela. O próprio presidente Lula ainda não decidiu se vai participar ou não, mas segundo Donald Trump, esta nova roupagem ela é fundamental para trazer a paz para todo o mundo e que os Estados Unidos querem começar utilizando a faixa de Gaza como um exemplo. Inclusive o próprio secretário de Estado Marco Rubio disse que há uma série de investimentos sendo planejados para a faixa de Gaza para transformar aquela área de Riviera em um polo turístico, um polo econômico dentro do Oriente Médio. Donald Trump também utilizou grande parte do tempo da sua fala para dizer que nunca antes um presidente dos Estados Unidos ou de qualquer outro país do mundo conseguiu resolver tantas guerras de maneira tão rápida. Ele citou Paquistão e Índia, Camboja e Tailândia, Ruanda e República Democrática do Congo, sempre naquele bom e velho estilo de Donald Trump, de sempre colocar as suas conquistas como as mais importantes do mundo. E quando foi mencionada a ONU, uma crítica bastante evidente, dizendo que ele via muito potencial na ONU, mas que ela não vive de acordo com este potencial, e por isso mesmo ele em muitas ocasiões que tentava acabar com algum conflito ou reabrir o caminho de diálogo não teve a participação da ONU e perdeu a sua relevância. Todavia ele deixou claro que não pretende rivalizar, apenas trabalhar conjuntamente com a ONU. Não sabemos se ao longo prazo esse será o caso, afinal a adesão não é completa de muitos países do mundo, até agora são por volta aí de 60 países, tem que participar também com $1 bilhão, tem uma taxa de entrada, se assim podemos dizer, o que acaba sendo uma restrição para nações mais pobres, mas Donald Trump com certeza querendo encabeçar essas iniciativas com o seu sonho do Nobel da Paz, quem sabe neste ano de 2025, 2026, a gente vai ficar de olho nessas notícias e também se o presidente Lula responderá em breve a participação ou não do Brasil neste conselho liderado pelo magnata norte-americano. Tá certo, Luca Bassani, ao vivo, direto da Europa. Muito obrigado pelas informações. O Luca que nos ajudou também na tradução ontem, fazendo aí com preciosismo isso. E as falas também do Donald Trump, muitas vezes quando você está fazendo a tradução, você pensa, nossa, será que é isso mesmo que eu entendi? Porque é muito difícil, Luca? Você fica meio que refletindo assim, mas aí você tem que ficar acompanhando. É difícil, eu te entendi ontem. Nem me fala. Valeu, Luca. São muitas frases no meio que ele coloca, ele quebra o raciocínio contando uma história, daí no meio fala do Biden, fala de um outro caso, é complicado, mas a gente dá o nosso melhor aqui. Exatamente, porque a gente fica sem saber, será que eu tô certo? Será que eu escutei certo isso daqui? Valeu, Luca, brigadão. Agora, vamos tratar aqui sobre as questões impostas, então, em relação ao Donald Trump. A gente vai explorar bastante isso, porque no contexto internacional, a ONU, claro que ela tem um papel ali de tentar mediar esses conflitos, eles fazem as reuniões com os conselheiros, com os chefes de Estado, só que muitas vezes não tem uma efetividade, porque nos últimos anos a gente tem acompanhado isso, tem acontecido com frequência essa situação, e aí o Donald Trump, que tem um poder bélico, vai lá e consegue muitas vezes resolver esse conflito. Então, de que forma que a gente pode analisar tudo isso e agora esse Conselho da Paz pela proposta do Trump? Uma coisa muito importante a gente ter em mente é que a ONU não manda nos países, A ONU não está acima dos governos nacionais. Pelo contrário, a ONU é
a Organização das Nações Unidas, né? Ou seja, é a reunião entre os países. Então, se os países que compõem a ONU não respeitam os princípios e as deliberações tomadas em conjunto, a ONU se enfraquece. Ou seja, não faz muito sentido quando líderes mundiais criticam a ONU, porque a ONU são os líderes mundiais. A ONU não funciona porque os líderes mundiais não estão levando a sério o pacto que é construído por eles mesmos, né? Ao longo das décadas. E isso é muito triste do ponto de vista da governança global, porque na prática, vamos sempre lembrar, a ONU nasceu após a catástrofe humana da Segunda Guerra Mundial. A humanidade viu, bom, parece que vai todo mundo morrer aqui se a gente continuar nessa lógica. Isso aqui é uma postura suicida que vai acabar com o mundo. Precisamos ter um lugar para trocar ideias e tentar resolver os conflitos de forma pacífica. Assim surgiu a ONU. Então, a gente... É evidente que estamos tendo problemas de governança global. Mas como que isso se resolve? Certamente não é boicotando a ONU. Certamente é a partir de novos arranjos. Se o acordo entre as nações não está funcionando da forma que está, como que a gente pode rearranjar esse acordo de uma forma que os países, de fato, respeitem aquilo que eles mesmos pactuam? Essa é a grande questão. E aí os Estados Unidos, que sempre foi uma grande potência, sempre liderou o processo de construção da própria ONU, agora faz de conta que não é corresponsável pela situação da ONU e cria uma organização paralela, como se magicamente fosse ter resultados diferentes. É fato que essa linha já foi cruzada, né? Quando a gente olha, os Estados Unidos, eles já desistiram de apoiar a ONU, pelo menos nesse momento, e como a gente não tem nenhum tipo de coalizão acontecendo, pelo contrário, a gente tem uma rivalidade entre a Europa, entre o cenário, no mínimo ali, a zona, né, da União Europeia e os Estados Unidos de forma direta, a ONU ela já está esvaziada, ela já perdeu força, ela não vai conseguir avançar nesse sentido de dizer, agora eu posso tomar a decisão, agora eu posso direcionar o que os Estados Unidos, ou o que a Europa, ou o que o Brasil vai fazer, e a gente já vê o Netanyahu se juntando ao Conselho da Paz, né, que o Trump já decidiu que vai chamar assim. A gente já viu historicamente esse tipo de tentativa acontecer de criar um conselho paralelo. Depois, isso acabou, né, ficando para trás, mas só ficou para trás quando a paz voltou de verdade e aí os países voltavam a dialogar, voltavam a ter diplomacia. Então eu realmente acredito que nesse momento a ONU não tem força, ela não vai conseguir ter voz e o que a gente vai ver é de fato um Trump seguindo, como a gente ainda não sabe. Mas aí quem vai embarcar nessa questão, né? Não, que é muito inconsistente essa proposta toda. Porque, vamos lá, a gente está falando de um conselho de paz que ele alega ser necessário ante o enfraquecimento da ONU, que é a organização que a maioria dos países democráticos faz parte e que tem exatamente este mesmo objetivo. Aí ele cria uma organização paralela, mas ele coloca uma taxa de entrada de $1 bilhão. Para que serve esse dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? Por quem vai ser administrado esse dinheiro? Então, para investir em armamento, provavelmente, poder bélico, e dessa forma resolver os conflitos. Não, porque aí você cria uma situação onde as pessoas temem, né, aquilo que... Mas tudo administrado pelo Trump. É que esse conselho nasce, em tese, para construir a governança da faixa de Gaza. Isso, porque a ONU também tem custos, né? Exato. E a ONU é financiada pelos próprios governos nacionais. E isso esteve, inclusive, no acordo celebrado entre Israel e também com a assinatura do próprio Hamas, havia lá a previsão da construção de um conselho internacional que ajudaria na construção da paz, né? Deixa eu agregar na nossa conversa o Urian Fancelli também, que ele entende tudo do contexto internacional, acompanha de perto essa situação e vai poder trazer mais detalhes sobre a Groenlândia, porque também foi citado isso. Então, Urian, um baita craque aqui do time da Jovem Pan também, para nos ajudar a entender tudo isso. Muito bom dia. Bom dia, David. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, de que forma que você analisa esses passos, tanto na fala do Donald Trump de ontem, como também de hoje, e esse Conselho da Paz? É bastante complicado, David. Quando a gente olha com calma para o estatuto desse conselho, fica claro que a ambição, obviamente, ela vai muito além da faixa de Gaza
Isso porque ele se desenha como órgão global de gestão de conflitos, presidido, e é isso que é bastante preocupante, pessoalmente pelo Donald Trump, com poder de veto, controle sobre quem participa, quem fica de fora, até quem vai sucedê-lo. Então não é um modelo multilateral clássico, é uma lógica muito personalizada, muito centralizada pelo estatuto. O conselho ele não está vinculado, e isso eu acho que é o mais preocupante de tudo, ele não está vinculado automaticamente à presidência dos Estados Unidos, mas sim à figura, a pessoa física do Donald Trump. E aí ele aparece ali não como um presidente do conselho, mas como uma pessoa que vai ter um mandato indefinido, com poder de veto, controle sobre todos os convites, ou seja, numa eventual mudança de presidente nos Estados Unidos, quem continua no comando do Conselho da Paz não é o presidente americano, é o próprio Trump. E isso é um ponto central da crítica, porque rompe completamente com a lógica institucional clássica, né? E transforma o Conselho num órgão que tem dono, que sobrevive politicamente à Casa Branca e que passa a orbitar em torno de um indivíduo e não do Estado. E com o dinheiro no bolso, né? 1 bilhão, 60 países, faz as contas, não precisa fazer muito cálculo, né? Não, e é uma coisa, Urian, prazer enorme falar contigo novamente. Classicamente, né, as instituições funcionavam com base em regras. Entre as regras do direito internacional, talvez a principal delas seja o respeito à soberania territorial. E aí a gente está falando da construção de um conselho sob a presidência de um indivíduo, que é um indivíduo que tem rotineiramente ameaçado a soberania de outros países, inclusive com essa história toda das ameaças à Groenlândia. Como é que você analisa esse aspecto da relação do Trump com os demais países, sobretudo com as democracias europeias, nesse contexto da Groenlândia? Eu tô vendo que é uma coisa realmente oportunista por parte dele, mano. Por quê? Primeiro o nome, realmente você citou isso, né? Conselho da Paz, por um presidente que ameaça invadir militarmente um aliado. Até mudou um pouco o discurso ontem, mas a Europa continua tensa porque enxerga que aquela confiança que era basicamente inabalável, inviolável, ela foi quebrada e ela não vai simplesmente ser reconstruída de um dia para o outro. Então, Conselho da Paz que convidou Vladimir Putin, que tem um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional por conta do sequestro de 20 mil crianças ucranianas, que invadiu a Ucrânia, está tentando também anexar território ilegalmente, convidou Alexander Lukashenko, ditador de Belarus, que é conhecido como o último ditador vivo da Europa. E então eu digo que é oportunismo. Por quê? Porque na teoria, o que o Trump deveria fazer? Ele deveria de fato querer melhorar as instituições multilaterais existentes, né? Algo que ele despreza, sempre desprezou e sempre deixou claro. Então ele deveria primeiro lidar com a realidade como ela é e não criar essa ilusão de uma solução rápida. A ONU, ela tem problemas claros, mas ela carrega algo que nenhuma organização nova nasce tendo, que é certa legitimidade internacional, reconhecimento, regras aceitas, uma arquitetura que, apesar de todos os defeitos, e são defeitos que eu reconheço, ela foi construída justamente para equilibrar os interesses distintos dos diferentes países. Então eu vejo que ele se aproveita desse momento de enfraquecimento da ONU e tenta colocar ali como alternativa uma organização que vai beneficiá-lo pessoalmente. Então, ele vai ter ali um papel eterno nessa instituição, com um conselho que são pessoas, inclusive parentes, que ele vai indicar e que vão decidir se ele depois sai ou não. O delegado Mesquita vai fazer a próxima pergunta aqui. Professor, bom dia. Eu penso que a ideia da existência da ONU e do próprio direito internacional, ela parte de um pacto. Ela é uma ficção, na verdade, né? Eu acho importante a gente, pelo menos a meu ver, a gente desromantizar a ideia de que a ONU é uma instituição criada com todos os fins absolutamente legítimos de cooperação, com o objetivo de trazer a paz mundial. É uma instituição que fez sentido, talvez isso ainda faz, durante determinado tempo, porque ela representava a composição de interesses. Na verdade, eu acho que é isso, o direito internacional representa a composição de interesses. Na medida que a gente assiste uma crise de eficácia, de efetividade desse organismo chamado Organização das Nações Unidas, eu penso que talvez faça sentido a gente buscar alternativas como
nesse momento, o Trump apresenta, talvez como uma saída, a ideia da criação do Conselho da Paz. Eu queria saber do senhor se o senhor entende que há salvação nessa alternativa, com uma remodelação ali da estrutura, por exemplo, rever essa ideia absurda, né, da homogeneidade, da vitaliciedade da presidência do organismo, dentre outros aspectos problemáticos. Se de repente o Trump, como costuma fazer, ele está só colocando o bode na sala, mas talvez ele esteja disposto a abrir concessões, e nesse sentido isso faria, se teria razão de ser, a gente continuar, os organismos internacionais continuarem com a ideia da criação do Conselho. Eu acredito que esse conselho ele já nasce contaminado, né? Então, você criar um órgão novo, ele pode até parecer ágil no curto prazo, mas se ele começa sem confiança, sem representatividade, aí os próprios países que, enfim, não enxergam legitimidade nisso tudo que está acontecendo, acabam dificultando essa situação. Reformar a ONU é difícil, é lento, é frustrante, é algo que tem tentado ser feito há muitas décadas, mas é algo que, se fosse de fato tentado, e ele com o poder que detém a presidência dos Estados Unidos, é algo que ele, se ele quisesse, ele conseguiria fazer, e é algo que poderia dar mais estabilidade. Eu gostei bastante de uma fala que o Mano trouxe, porque a gente não pode dizer que a ONU falhou por completo, porque eu acho que isso significa simplificar demais a realidade. Eu entendo e concordo com as críticas que são feitas no sentido de que ela não foi capaz de impedir grandes guerras, até mesmo porque a gente está falando ali de potências nucleares e que, enfim, se elas quiserem, elas vão agir independentemente de qualquer coisa. Então a ONU ela nunca foi pensada como um governo mundial capaz de impor soluções, mas era sim um espaço de contenção, de negociação, de criação de algumas regras mínimas para evitar que os conflitos saíssem totalmente do controle. Então ela erra, ela é lenta, ela trava muitas vezes, né? Por conta principalmente dos interesses das grandes potências, mas ela foi decisiva em muitos contextos diferentes, em missões de paz, na ajuda humanitária, na coordenação internacional, para evitar que outras crises acabassem escalando também. Então, quando a gente diz apenas que a ONU fracassou, na verdade, a gente está cobrando dela algo que ela nunca prometeu entregar. Eu acho que o problema não é a ONU existir, mas é o mundo que ele está completamente dividido, desigual, e a ONU ela é apenas um reflexo disso tudo. Sem dúvida alguma. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais, especialista no contexto geopolítico também, Urian Fancelli, ao que eu agradeço demais a presença aqui no Morning Show. Obrigado, bom dia a todos. Nós que agradecemos.